Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais um momento de culto, de louvor e adoração ao nosso Deus. É o terceiro culto que nós temos sem a presença dos irmãos, por isso nós precisamos orar cada dia mais para que Deus esteja refriando esse vírus, para que a vida volte ao normal novamente, para que todos nós possamos estar juntos em louvor e adoração ao nosso Deus. Mas, meu amado irmão, minha amada irmã, continue firme, mesmo na sua casa, leia a palavra, ore, cante com a família, esteja e aproveite os momentos do nosso culto para ter aquele momento junto com a família. Na quarta-feira, reúna às 8 horas, quando a mensagem, quando o estudo for colocado, e também no domingo, reúna às 19 horas com toda a sua família, para que juntos possamos adorar a Deus. Que Deus nos abençoe grandemente. Agora nós vamos ter um momento de louvor, de adoração a Deus. O Tom, juntamente com a Nilva, a Cindy e a Wendy, vai nos conduzir nesse momento de cânticos, de adoração e louvor ao nosso Deus. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um de vocês. Nesse modelo diferente de culto, né? Aí nas suas casas, que o Senhor possa, com a sua onipresença, onipotência, onisciência, estar aí com vocês, e que o Senhor nos ajude a cada dia, né, a nos guiando, nos dando sempre a direção vinda dEle, a proteção vinda dEle, e nós estamos aqui para cultuá-lo, para adorá-lo, para bendizer o nome desse Deus que é grande, que é tremendo. E eu convido você, nesse momento, para orar. Vamos orar, pedindo a direção de Deus para o nosso culto. Deus, nós nos prostramos diante do Senhor. Carentes, ó Deus, que o Senhor perdoe o nosso pecado, que o Senhor, ó Deus, nos abençoe a cada dia, que o Senhor não olhe para nós como nós somos, porque não merecemos nada, nem sequer o perdão dos nossos pecados, mas que a Tua infinita misericórdia nos alcance, perdoando o nosso pecado, e que a boa e poderosa mão do Senhor continue a nos guardar. Em todo tempo, ó Deus, nós temos a convicção de que o Senhor é quem guia os nossos passos, que o Senhor é quem nos protege de todos os males. Por isso, ó Deus, nós o louvamos, nós bendizemos o Teu santo nome. Estamos aqui, ó Deus, nessa noite, para louvar-Te, para engrandecer o Teu santo nome, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Em nome de Jesus nós te oramos, Pai. Amém. Vamos cantar? Em Teus braços eu vou me entregar, os meus medos deixo aos pés do altar, todos os planos meus hoje eu entrego a Ti. Toma o Teu lugar, Tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda Tua chuva neste lugar. Em Tua presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra Teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Em Teus braços eu vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés do altar, todos os planos meus hoje eu entrego a Ti. Toma o Teu lugar, Tu és bem-vindo
presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Salmo 23 nos diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Nós vamos cantar ainda uma música que traz o título de Oceanos, e que de fato a gente possa clamar que o Senhor desça sobre nós o seu cuidado, que a gente possa ouvir a voz do Senhor nesse momento tão difícil que a gente vive. Repetindo o versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O Senhor está conosco. Chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu
chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Amém. Nos preparando para a mensagem. Salmo 33, versículo 12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Nós vamos cantar a música Pra Cima Brasil, uma música que nos faz refletir, e existe uma esperança, basta olhar para cima. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Feliz, Brasil, há uma esperança. Volta os teus olhos pra Deus, justo juiz. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração.
gente que compra e vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Voltam teus olhos para Deus, justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta os teus olhos para Deus, justo juiz. Como será o futuro do nosso país? Deus possa nos abençoar. Eu quero, nessa noite, estar estudando com os irmãos o texto da oração que o Senhor Jesus nos ensinou, e hoje nós vamos estudar a 5ª petição, que diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Nós vamos orar nesse momento, pedindo que Deus, na sua infinita graça, bondade e misericórdia, esteja falando ao meu e ao teu coração nessa noite. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos mais uma vez diante da Tua presença e entendemos, Pai, a necessidade que nós temos de viver para a glória do Senhor. Para tanto, ó Deus, não podemos conviver, afagar o pecado na nossa vida. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, nessa noite, o Senhor fala acerca disso ao nosso coração, incomodando a nossa vida, para que todos os nossos pecados sejam confessados e perdoados pelo Senhor, para que assim tenhamos intimidade, comunhão contigo. Fale, ó Deus, agora ao nosso coração, por meio da Tua palavra, eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a vida de oração estreita nosso relacionamento com a pessoa de Deus, pois quando estamos diante de Deus em oração, e nós olhamos para a grandeza, a majestade de Deus, e vemos que Ele é santo, 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 vemos que Ele é um Deus limpo de mãos e puro de coração. Ao mesmo momento, nós olhamos para nós mesmos e percebemos que nós somos pecadores, pecadores e pecadores, indignos e merecedores de estar na sua presença e desfrutar das bênçãos dele. Então, o mesmo Espírito que está em nós, nesse momento de oração, ele nos leva ao arrependimento, nos leva à confissão dos nossos pecados, para sermos assim perdoados por Deus, para sermos assim purificados diante da presença de Deus. É nesse tempo, querido, e nesse tempo, queridos, de pandemia, conforme diz 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 13 e versículo 14, diz assim: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar,
e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então a oração de clamor para Deus sarar a nação, sarar a terra, deve estar recheada do pedido de perdão de pecados, recheado do pedido de mudança de vida. Queridos, eu creio que nós vivemos um momento de necessidade de arrependimento, de volta para Deus. As nossas autoridades abandonaram a Deus, as famílias abandonaram a Deus, a nação abandonou a Deus. Até mesmo igrejas têm abandonado a Deus e centrado em seus próprios interesses. Então precisamos nesse momento que as autoridades voltem para Deus, que o povo volte para Deus, que as famílias voltem para Deus, que a igreja volte para Deus em quebrantamento, em confissão diante de Deus. No entanto, queridos, muitas vezes, quando nós enfrentamos dificuldades, nós buscamos uma ação imediata de Deus, nós recorremos a Deus para que haja uma ação imediata. No entanto, Deus, muito antes de querer resolver o nosso problema imediato, de vir e repreender o coronavírus, Ele quer resolver o nosso problema maior. Os olhos de Deus estão na totalidade da nossa história, e eu creio piamente que Deus tem propósitos com essa pandemia toda, e que a vontade dEle está se cumprindo em todo o mundo. É por isso que nós precisamos confiar nos princípios de Deus, confiar na palavra de Deus nesse momento das nossas vidas. E esse é um momento de volta para Deus, um momento de confissão de pecados. Agora, nós chegamos na quinta petição da oração que nós temos estudado, a oração modelo que o Senhor Jesus nos ensina. Depois de orar pelo pão diário, o alimento para o corpo, Jesus nos ensina a orar por uma das maiores necessidades da alma, o perdão. Jesus, aqui no texto que lemos, ele fala da necessidade de nós pedirmos perdão a Deus, confessar os nossos pecados a Deus, e ao mesmo tempo ele nos convida a perdoar o nosso próximo que nos magoou, que nos entristeceu, que nos feriu, que fez alguma coisa contra nós. Queridos, queridas, a culpa é um sentimento universal. Nós a escondemos, mascaramos, sufocamos com os nossos arroubos de autojustiça, mas no fundo nós sabemos que todos nós estamos em débito. É por isso que Jesus nos chama a confessar os nossos pecados, a pedir que Deus perdoe as nossas dívidas. O verbo perdoar que Jesus usa aqui, o verbo grego aphis, carrega as ideias de soltar, perdoar, mandar embora, livrar de uma obrigação ou tirar debaixo de uma obrigação, cancelar. Mas perdoar o quê? Ele diz, perdoa as nossas dívidas. Jesus aqui está utilizando uma palavra do mundo econômico, do vocabulário econômico, débito, dívidas, e aplicando isso ao nosso relacionamento com Deus. Cada vez que nós infringimos ou transgredimos a lei de Deus, ficamos devendo a Deus, ficamos em dívida. Quando você peca, você se torna devedor a Deus. Por quê? Porque você ofendeu
a honra de um Deus que é santo, 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 porque você transgrediu a lei daquele que criou todas as coisas, porque você ofendeu o seu pai, que tem uma vontade para a sua vida, e essa vontade é boa, agradável e perfeita para nós. Paulo vai dizer que nós temos uma conta não paga com Deus, um escrito de dívida que é contra nós, e nós precisamos justamente do perdão de Deus à nossa dívida. O pedido dessa oração de Jesus aqui é para que Deus rasgue as notas promissórias de nosso egoísmo, para que Deus rasgue a fatura que mostra as obrigações não cumpridas, os boletos de nossas más escolhas, o extrato da conta que está no vermelho por termos escolhido deliberadamente fazer o mal e não o bem que Ele requer de cada um de nós. Por isso eu quero trabalhar esse pedido, perdoa as nossas dívidas, com a seguinte pergunta: por que temos que pedir para Deus perdoar as nossas dívidas? Por que temos que pedir para Deus perdoar as nossas dívidas? Primeiro, porque todos somos devedores, todos nós somos pecadores, todos se encontram nessa mesma situação. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja em Roma, ele vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ele vai dizer mais no capítulo 3, versículo 19: não há quem não peque, não há quem pratique a justiça, todos se extraviaram e a uma se tornaram inúteis. Ou seja, todo homem, toda mulher, toda pessoa é pecadora. Salmo 51, no versículo de número 5, Davi vai dizer: nasci em iniquidade e em pecado concebeu minha mãe. Desde a queda de Adão e Eva, nossos primeiros pais, todos nós nascemos em pecado, somos concebidos em pecado. Davi, ele vai dizer, Salmo 130, versículo 3 e 4, se observares, Senhor, a iniquidade, quem subsistirá? Se Deus for observar a iniquidade em nós, quem vai subsistir? Ninguém. Nós só continuamos vivendo, queridos, pela bondade, pela misericórdia de Deus, como diz o profeta Jeremias, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos por Deus, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Todos nós somos pecadores. 1 João, capítulo 1, versículo 8, o apóstolo João vai dizer: se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Ou seja, não há quem peque. Todos nós somos pecadores. Por isso que todos nós precisamos fazer essa petição que Jesus nos ensinou: perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões da lei, perdoa as nossas afrontas à sua santidade, Deus. Nós pecamos, queridos, nós pecamos por palavras, falamos impensadamente, tempestivamente, às vezes de maneira dura, áspera.
Às vezes pessoas levantam falso testemunho, às vezes pessoas mentem, às vezes pessoas falam palavras que machucam, que ferem. Nós pecamos por palavras, nós pecamos até por pensamentos. O Senhor Jesus chegou a ensinar dizendo o seguinte: qualquer pessoa que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Nós pecamos por pensamentos, nós pecamos por ações. Todas as vezes que nós fazemos aquilo que a palavra de Deus pede para nós não fazermos, nós pecamos. Nós pecamos também por omissão, quando deixamos de fazer o que a palavra de Deus pede para que nós façamos. Ou seja, todos nós somos pecadores. Quem não se lembra daquele momento do apóstolo Pedro, quando ele estava pescando e nada tinha pegado, e o Senhor Jesus chegou ali e falou: Pedro, lança as redes ao mar, e ele falou: olha, não peguei nada, mas em obediência à tua palavra, eu lançarei as redes. E ele lança a rede, e ele pega muitos peixes, e aí ele vê que na verdade quem estava ali era o próprio Deus encarnado. Então ele prostra-se diante de Jesus e ele vai dizer: retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pedro reconhece: eu sou pecador. Quem também não lembra das palavras de Paulo, quando ele escreve a Timóteo, lá em 1 Timóteo 1, versículo 15, quando ele diz que Jesus veio para salvar pecadores, e ele diz: do qual eu sou o principal. Queridos, por que nós precisamos pedir para Deus perdoar as nossas dívidas? Primeiro, porque nós somos devedores, nós somos pecadores. Por quê temos que pedir para Deus perdoar os nossos pecados? Segunda coisa, porque somos devedores e não temos condições de pagar. Porque somos devedores e não temos condições de pagar. Você só pede perdão para uma dívida quando você não tem condição de pagar. Aí então você vai ao seu credor e vai dizer: olha, tem misericórdia, você poderia cancelar essa dívida, você poderia me desobrigar dessa dívida, porque eu não tenho condição de pagar. Nós, perante Deus, nós temos uma dívida que nós não conseguimos pagar. Nós não podemos pagar pelas nossas dívidas, pelos nossos pecados. Nós não podemos pagar com o nosso dinheiro, nós não podemos pagar com as nossas longas orações, nós não podemos pagar nos autoflagelando. Você pode dilacerar o seu corpo, você pode até morrer, que isso não vai satisfazer a justiça de Deus, porque a Bíblia diz em Isaías 64:6 que todos nós somos como imundo e todos os nossos atos de justiça como trapo da imundícia. Ou seja, nós não podemos pagar pelos nossos pecados, pelas nossas dívidas. Incorremos numa dívida, querido, e precisamos de saldar, e não temos fundo em nossa conta moral para pagar a isenção da morte, que é o salário do pecado. O apóstolo Paulo diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. O homem sem Cristo está morto nos seus delitos e pecados, é totalmente depravado. Então ele tem uma dívida com Deus que ele não pode pagar, nem com o seu dinheiro, nem com as suas boas obras, nem com, pode dar esmola, pode dar todos os seus bens aos pobres, pode autoflagelar, que isso não vai resolver o nosso problema diante de Deus. Então só nos resta uma coisa: já que nós não podemos pagar pela nossa dívida, o que nos resta é nos achegarmos diante de Deus e nos dobrarmos diante dele, arrependidos, e dizermos: Deus, eu errei, eu pequei,
e eu não tenho como pagar. Eu nada posso fazer para quitar essa dívida. Portanto, tem misericórdia de mim e me perdoe o meu pecado. É isso que Jesus está nos ensinando. Perdoa as nossas dívidas. Cabe ao homem, ó Deus, dobrar. Cabe ao homem, queridos irmãos e irmãs, dobrar diante de Deus e clamar para Deus, para que através de Cristo ele possa ser perdoado, a sua dívida possa ser purificada. Por isso nós precisamos pedir perdão para Deus, perdão para as nossas dívidas, para os nossos pecados, porque nós não conseguimos pagar. Ninguém é justificado diante de Deus pelas obras da lei, pelas suas boas ações. Terceiro, por que temos que pedir para Deus perdoar as nossas dívidas? Porque somos devedores e as nossas dívidas têm consequências. Queridos, porque somos devedores e as nossas dívidas têm consequências. Quando pecamos, quando desobedecemos a Deus, quando transgredimos a lei de Deus, estamos sujeitos à disciplina de Deus, estamos sujeitos à condenação de Deus, à correção de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, todas as pessoas que nos ouvem nesse momento, eu queria dizer para você o seguinte: o pecado traz sérias consequências sobre a nossa vida em todas as áreas. Tem pessoas que pensam assim: não, eu posso fazer o que eu quiser, o que dá na cabeça, eu posso fazer todas as coisas, porque Deus é amor, Deus não vai condenar ninguém, Deus não vai castigar ninguém. Queridos, Deus é amor, mas Deus é também justiça. E nós, quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que as consequências por causa do pecado são seríssimas. Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 17, quando Deus cria o homem, a mulher coloca lá no jardim, Deus fala para o homem: olha, de todas as árvores você pode comer, mas dessa árvore da ciência do bem e do mal, que está no meio do jardim, dela você não come, porque o dia que você comer, você vai morrer. E o homem simplesmente rebelou contra Deus e comeu do fruto da árvore que Deus havia dito para que ele não comesse, porque senão morte viria. E a morte aí, queridos, é pelo menos, nós podemos definir como pelo menos 3 tipos de morte. A morte, primeiro, a morte espiritual, que é a separação entre o homem e Deus. A morte física, que é a separação da alma do corpo. E a morte eterna, que é a separação eterna do homem de Deus, onde o homem vai viver eternamente condenado ao inferno, à angústia eterna. Então o pecado, ele traz consequências espirituais, ele traz consequências físicas, e ele traz consequências para agora, e o pecado traz consequências para toda a eternidade. Por exemplo, a Bíblia diz que o pecado interfere na nossa oração. Isaías 59, versículo 2 diz assim: as minhas mãos não estão encolhidas que não possam salvar, nem surdos meus ouvidos que não possam ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, de tal maneira que eu não os ouço. A nossa iniquidade, Deus diz: olha, eu não ouço vocês por causa das vossas iniquidades. E no próprio livro de Isaías, no capítulo 1, ele vai dizer assim que quando multiplicai as vossas orações, eu não as ouço, porque a vossa mão está suja de sangue, ou seja, porque as mãos estão no pecado.
interfere no culto. Quando ele diz assim, olha para Isaías, olha, quando vocês fazem os seus ajuntamentos solenes, os seus cultos, os seus sacrifícios, as suas adorações, eu não suporto, porque eu não suporto o pecado associado ao ajuntamento solene. Precisamos pedir perdão para as nossas dívidas, porque o pecado, ele traz consequências sérias. Davi experimentou na vida física, na vida familiar, na vida profissional, o peso da mão de Deus por causa do seu pecado. É só ler o Salmo número 32. Salmo número 32, Davi vai dizer assim: enquanto eu calei, envelheceu os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque dia e noite a mão de Deus pesava sobre mim, e ele diz, o meu vigor se tornou em sequidão e estio. O pecado, que é coisa séria, traz consequências sérias sobre a nossa vida. A família de Davi desfacelou, o reino de Davi desfacelou. Ele de repente teve que fugir, ele teve que abandonar o próprio trono, ou seja, consequências sérias vieram. E hoje o que nós vemos, as autoridades brincam com Deus, a nação brinca com Deus, o povo zomba de Deus, pessoas pisoteiam o nome de Deus, pessoas fazem encenações onde o diabo pisa sobre Cristo, arrasta Cristo. Queridos, o pecado traz consequências, e nós não podemos esquecer disso. Por isso o Senhor Jesus diz para nós pedirmos para Deus perdoar as nossas dívidas. Mas em quarto lugar, por que precisamos pedir para Deus perdoar as nossas dívidas? Porque somos devedores e Deus proveu em Cristo o perdão das dívidas. Somos devedores de dívidas que trazem consequências seríssimas para a nossa vida, de dívidas que nós não temos condições de pagar, mas Deus, sendo rico em misericórdia para conosco, pelo grande amor com que nos amou, enviou o seu único Filho para vir a esse mundo e morrer na cruz, ser moído pelas nossas transgressões, ser traspassado pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz fosse lançado sobre ele. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Essa é a grande mensagem, que o Deus rico em misericórdia proveu o meio dele mesmo, através do seu Filho, pagar, quitar a nossa dívida, a nossa culpa. Meus amados irmãos e irmãs, pessoas que estão participando desse momento de aprendizado da palavra, a obra de Cristo, ela possibilita que Ele mesmo pague a nossa dívida. Tem um versículo muito interessante do apóstolo Paulo, que fala de maneira sucinta e traz lições preciosas sobre essa provisão de Deus na quitação da nossa dívida. Colossenses 2, versículo 14 diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. O apóstolo Paulo, quando ele diz essas palavras, parece que ele cria uma imagem mental, como se a hora em que os cravos estivessem sendo cravados nas mãos e nos pés do Senhor Jesus, estivessem também esses mesmos cravos encravando o escrito de dívida que nos era prejudicial, de tal modo que ela não pudesse sair dali para condenar
ninguém que estivesse debaixo do sangue do Cordeiro. Isso porque, querido, preso à lei, está o sacrifício que ela exige. As duas coisas estavam juntas na cruz, cravadas na cruz. A lei que nos era contrária, com a sua escrita de dívida, e por cima o recibo de pagamento, Cristo crucificado. Por isso que o texto diz, tendo cancelado o escrito de dívida. Esse termo cancelado no original significa riscado, anulado, passou tinta por cima. A ideia é, estava lá, fulano fez isso, ciclano é culpado daquilo, ele precisa de pagar por isso, fulano é devedor daquilo. Então Jesus, com o seu sacrifício lá na cruz, ele anulou, ele riscou, ele passou tinta por cima das nossas dívidas. E não só fez isso, como o versículo 14 de Colossenses 2, mas diz que removeu esse escrito de dívida inteiramente. A ideia aí é interessante, é tirar do meio, como se fosse uma barreira entre nós e a pessoa de Deus. Esse escrito de dívida estava ali, parece que como uma bandeira, sinalizando, dizendo, você não pode ser salvo, você não pode usufruir dos benefícios de Deus, você não pode desfrutar da comunhão com Deus, porque você adulterou, porque você mentiu, porque você errou, porque você só pode ser condenado, você é culpado, você é incircunciso, você pode ser e tão somente pode ser condenado. As acusações estavam ali entre nós e Deus, e o texto diz que Jesus removeu, Jesus tirou do meio, removeu inteiramente isso, para que agora pudéssemos desfrutar da comunhão com o Pai, sabendo que esse escrito de dívida, essa dívida foi paga, foi removida pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz. E Paulo ainda vai além, dizendo, encravando-os na cruz. Ele pegou esses escritos de dívidas que eram contra nós, pregou na cruz, encravou na cruz, de tal maneira que tudo quanto de dívida que existia não tem mais nenhum valor, não podem mais, não servem mais para nos acusar diante de Deus. E quem quitou essa dívida foi Cristo. Como eu disse, nós não tínhamos condições de pagar, e Deus enviou o seu Filho amado, para que Ele, morrendo na cruz, pudesse quitar a nossa dívida. E esse é um aspecto maravilhoso da justificação. Existia uma acusação contra nós, exigindo nossa morte, exigindo a nossa condenação, impossibilitando a nossa estadia eterna na presença de Deus, mas o Senhor Jesus riscou, apagou, removeu esse escrito de dívida, removeu essa barreira que existia entre nós e a pessoa de Deus, e pregou esse escrito de dívida que existia lá na cruz. Por isso que Jesus, quando ele expirou, quando ele morreu lá na cruz, ele diz, tetelestai, está pago, o preço da dívida do meu povo eleito está paga. Esta é a mensagem central do Evangelho, querido. A dívida que a morte trouxe por causa do pecado sobre nós, essa dívida que a morte, que o pecado trouxe sobre nós, foi paga por Cristo, que morreu em nosso lugar. Com isso, hoje Ele oferece o maior de todos os presentes, o perdão dos pecados. Por isso que Jesus ensinou a orar, perdoa as nossas dívidas,
porque Ele mesmo seria aquele que com a sua vida pagaria o preço da nossa dívida, cancelaria o escrito de dívida que era contra nós. Por isso, queridos, nós somos devedores. Nós somos devedores, não temos condições de pagar. Nós somos devedores, as nossas dívidas, os nossos pecados, eles trazem consequências sérias sobre a nação, sobre a família, sobre a vida profissional, sobre todas as áreas da nossa vida. O que eu queria nessa noite é que nós nos curvássemos diante de Deus, disséssemos: Deus nos perdoe em Cristo Jesus. É por isso que a gente prega a necessidade que cada pessoa tem de ter Jesus, porque quem não tiver Jesus para quitar a sua dívida está condenado. Quem não crer em Jesus como Senhor e Salvador da vida, não pode ter comunhão com Deus, não pode desfrutar do novo céu e da nova terra que Ele tem preparado para cada um. Só aqueles que creem nele, só aqueles que creem no sacrifício que Jesus fez, é que pode ter a sua dívida quitada. Por isso eu quero concluir nessa noite dizendo para você isso. Um dos princípios, um dos elementos, uma das petições da oração que Jesus nos ensinou é: perdoa as nossas dívidas. Deus sabe o quanto nós precisamos ser perdoados. Deus sabe o quanto o pecado fere, machuca, desestrutura, desestabiliza a vida humana, não só a vida humana, porque o pecado afetou também toda a natureza. Vamos orar? A Bíblia diz: olha, filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. Oremos ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado. Ó Deus santo, Deus eterno, Deus maravilhoso, Deus amoroso. Nos perdoe, Pai. Tenha misericórdia das autoridades que dirigem o nosso país. Que o teu Espírito possa produzir arrependimento para que haja confissão e restauração. Abençoa as famílias, ó Pai, da tua igreja, as famílias do nosso país, que sejam tocadas pelo teu Espírito Santo, para que haja arrependimento e assim haja confissão para perdão. Que haja, ó Deus, um voltar para Deus. Que haja, ó Espírito Santo, mediante a ação do Senhor, aplicando a obra redentora de Cristo em nossas vidas, que haja vidas sendo rendidas aos teus pés. Ó Deus amado, ó Deus santo, eu oro em nome de Jesus. Amém. Recebamos, irmãos, agora a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre todos nós, desde agora e para sempre.